Vem cá, você acredita em fantasmas ou histórias de vida após a morte? Pois hoje eu vou te contar um caso real de um fantasma que desvendou o seu próprio assassinato, fazendo assim com que mudasse para sempre a história do direito americano, uma vez que o testemunho de um fantasma foi validado em um julgamento. Meu nome é Brenda e deixa eu te contar a história do fantasma de Greenbrier. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou estrear aqui com vocês um quadro chamado Histórias Sinistras, que sempre quando for alguma coisa ali fora do comum, uma história de fantasma, uma história bem diferente, eu vou trazer esse quadro aqui pra vocês. E eu espero trazer pelo menos uma vez por semana, porque as histórias são muito boas. Então vamos à história, do fantasma de Greenbrier, que foi uma história que ficou muito conhecida nos Estados Unidos, justamente porque mudou a história do direito americano, uma vez que o testemunho de um fantasma foi validado durante um julgamento. Então vamos entender essa história, né? Tudo começou no Greenbrier County no ano de 1873, que foi quando Elva Zona Richter, a nossa vítima aqui da história, nasceu. A gente não tem ali muitas informações dos primeiros anos de idade dela, dos primeiros aninhos de vida ali dela, mas sabemos que ela foi criada ali perto de Richland e que ela foi mãe solteira no ano de 1895. Mas lá em outubro de 1896, ela conheceu um viajante que se chamava Erasmus Stribling Troutschul. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Mas na época também ele era conhecido por Edward, e ele foi ali para a cidade de Greenbrier tentar uma nova vida e trabalhar como ferreiro. Logo o Erasmus, ele arrumou um emprego na loja de James Cruikshanks e ele conheceu a zona um pouco tempo depois disso. Mas eles se conheceram, se apaixonaram e pouco tempo depois eles já se casaram. Porém, a mãe da Elsa disse que nunca gostou de Erasmus e não era a favor desse romance deles não. O casal ele viveu pacificamente por um tempinho ali, mas em 23 de janeiro de 1897, só alguns meses depois deles se casarem, o corpo da Elva foi descoberto em sua própria casa por um rapaz que foi mandado pelo marido para entregar um recado. O rapaz encontrou a Elva, deitada do lado da sua cama, e ela estava esticada com os pés juntos e uma mão em cima do estômago. O menino, obviamente saiu correndo para avisar a mãe o que tinha visto, e ela chamou o médico e o juiz de instrução local, que se chamava George Knapp. Só que o médico, naquela época, chegou somente uma hora depois. E quando ele chegou, o marido já estava no local e ele teve uma atitude estranha de já ter lavado, trocado as roupas do cadáver, porém isso é um costume meio estranho, já que quem faria isso seria as outras mulheres da comunidade, normalmente. Curiosamente, o marido, ele escolheu para a esposa um vestido longo, com gola alta, e cobriu o rosto dela com um véu. O marido ficou ao lado da esposa enquanto o médico a examinava, E como o médico viu ali a angústia do marido, que chorava e ficava embalando ali a esposa, sem vida, ele quis ser o mais breve possível, mas ele reparou algumas manchas roxas no pescoço dela, e quando ele foi examinar, o marido começou a se comportar de forma violenta, que fez com que o médico se afastasse. Logo o médico saiu da casa e, de primeira, a causa da morte de Elva, foi dada como desmaio fatal e logo em seguida mudada para parto. Porque pouco tempo antes, a Elva tinha procurado o doutor para falar de problemas femininos, mas não se sabe ao certo se ela estava grávida ou não. Os pais de Elva foram informados, sobre a sua morte, e a mãe dela ficou obviamente muito triste, mas ela afirmou logo de cara que o demônio a matou. Elva ela foi enterrada no dia 24 de janeiro, e o marido, em todo momento, ele demonstrava uma desolação durante o velório, enquanto carregava ali também o caixão aberto, mas o humor dele mudava muito, ele ia de uma tristeza profunda a uma energia incrível, e ele não permitia que ninguém se aproximasse do caixão, principalmente quando ele estava arrumando ali a cabeça da esposa, colocando uma almofada de um lado e um rolo de tecido do outro. Quando questionaram ele do porquê ele estava fazendo isso, ele afirmou que assim a sua esposa descansaria melhor. E outra coisa estranha foi que ele colocou um lenço ao redor do pescoço da esposa, dizendo, entre lágrimas, que ela gostava muito. Mas apesar de todas essas precauções, os presentes ali perceberam que o pescoço dela não estava muito firme enquanto levavam o caixão para o cemitério. A mãe da vítima, Mary Jane, ela tinha plena certeza de que o genro havia matado a filha.
E logo depois do velório, ela tirou os lençóis que cobriam a filha e tentou entregar ao marido, mas ele se recusou. Ela reparou que aquele lençol tinha um cheiro estranho, então ela decidiu levar para casa para lavá-lo e as manchas não saíam de jeito nenhum e a Mary Jane, ela tinha certeza que isso era um sinal de que a filha tinha sido assassinada. Então ela começou a rezar e durante 4 semanas ela pedia todos os dias que a sua filha regressasse e lhe contasse o que realmente tinha acontecido. Tá gostando dessa história? Não esquece de deixar o like aqui para eu saber, para eu poder trazer muito mais histórias como essa, tá bom? Continuando a história, a Mary Jane afirma que a Elva apareceu para ela em um sonho. Segundo a história, Elva apareceu para a mãe num sonho após 4 semanas do seu enterro. E ela contou à mãe que o marido era um homem muito cruel que abusava dela e ele ficou muito irado quando pensou que ela não teria feito carne para o jantar. E aí quebrou o pescoço dela. E para provar à mãe o que estava dizendo, o fantasma virou a cabeça totalmente para o outro lado. E a Mary Jane diz que o fantasma da filha havia aparecido para ela como um clarão de luz e foi tomando forma aos poucos enquanto abaixava a temperatura do quarto. E a mãe dela também falou que o fantasma apareceu durante 4 noites seguidas para ela após aquilo. Depois de ouvir toda a história do fantasma da filha, ela foi atrás do procurador-geral local. O nome dele era John Alfred Preston. E ela passou várias horas dentro do escritório dele tentando convencer do que eu tinha escutado da filha, né? Do fantasma da filha. E a gente não sabe se ele realmente acreditou naquela história, porque é loucura, né, gente? Ouvir que um fantasma te contou a verdade. Mas gerou dúvida suficiente para que ele reabrisse o caso. Isso, ele voltou a mandar seus delegados na casa de pessoas envolvidas para ouvir de novo seus depoimentos, incluindo o próprio médico Dr. Knapp. E é provável também que o procurador ele tenha agido sob pressão dos outros moradores, que também tinham certeza que a Elva tinha sido, na verdade, assassinada. O próprio Dr. Knapp confessou ao procurador que ele não havia feito um exame completo na moça devido àquelas condições do marido, né? E foi o suficiente para exumação e uma autópsia do corpo. Logo depois, um júri de averiguação foi formado pouco tempo depois. O corpo da Elva ele foi examinado no dia 22 de fevereiro, né, do mesmo ano, e foi numa escola local que tinha apenas uma sala. O marido, obviamente, foi totalmente contra essa reviravolta no caso, mas a lei fez com que ele estivesse presente durante a autópsia. Ele disse que sabia que seria preso, mas que ninguém conseguiria provar a sua culpa. A autópsia levou 3 horas para ser concluída e foi realmente verificado que o pescoço da Elva realmente estava partido. Um do relatório que saiu no dia 9 de março foi descoberto que, além do pescoço partido, a traqueia estava esmagada e também haviam diversas marcas, né, no pescoço dela, o que indicava que ela havia sido asfixiada. O pescoço havia se deslocado entre a primeira e segunda vértebra, os ligamentos estavam rasgados e a traqueia foi esmagada na parte da frente do pescoço. E, obviamente, depois de todas as provas e do comportamento estranho do marido, Erasmus foi preso por conta do assassinato da sua esposa. Erasmus ele ficou em prisão preventiva, né, até o dia do julgamento, e enquanto isso foi surgindo outras histórias sobre o seu passado. Erasmus ele já tinha sido casado 2 vezes. Da primeira esposa ele foi divorciado e ela o acusava de ser um homem muito cruel. Já a segunda esposa, ela teve uma morte muito misteriosa, pouco menos de 1 ano deles terem se casado. Então, a Elva, né, ela era a sua terceira esposa e ele já tinha falado abertamente sobre o desejo de ter 7 esposas. E ele falou abertamente sobre esse desejo enquanto estava preso e ele afirmava que seria solto porque não tinha prova suficiente para incriminá-lo. O julgamento começou no dia 22 de junho de 1897 e a Mary Jane, a mãe da Elva, era a testemunha-chave de Preston. Mas quando ele foi ali fazer as perguntas para ela, em nenhum momento ele se referiu à história da filha fantasma dela. O advogado de Erasmus, para tentar invalidar o testemunho dela, ele fez 5 perguntas sobre a aparição do fantasma da filha, né? Porém, a Mary Jane ali, ela com toda a confiança, pleníssima, respondeu todas as perguntas e contou a história sobre a visita do fantasma da filha. O juiz, ele tentou, mas teve muita dificuldade em pedir para o júri ignorar aquela história do fantasma, já que muitas pessoas acreditavam na história dela. Como consequência disso, Erasmus foi preso e condenado no dia 11 de julho de 1897 e recebeu a prisão perpétua pelo assassinato de sua esposa.
E apesar disso, né, gerou toda uma confusão de uma multidão que queria pegá-lo à força para enforcá-lo, mas os delegados conseguiram dispersar essa multidão sem causar nenhum dano, apesar de 4 pessoas dessa multidão também serem julgadas. Erasmus ele foi levado até a prisão de West Virginia, onde ele ficou lá por 3 anos. Ele morreu no dia 13 de março de 1900, vítima de uma epidemia desconhecida, e ele foi enterrado num campo sem nome, sem nada. A Mary Jane, a mãe da Elva, nunca mais também ouviu falar sobre o fantasma da filha, nunca mais a viu, e ela morreu no ano de 1916. E também o fantasma de Elva, ele nunca voltou a ser visto novamente, e diz que é porque finalmente ela encontrou a justiça que tanto merecia. Essa foi uma história em tanto, que é um fato real que aconteceu e está na história lá do direito americano. Pode facilmente encontrar porque é uma história muito conhecida por lá. Eu tenho diversas outras histórias que eu quero contar para vocês, então por isso se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para você sempre receber os nossos vídeos. E também deixa o like aqui no canal porque é muito importante para eu saber se vocês gostaram do vídeo e também porque ajuda o nosso desenvolvimento aqui do canal. E deixa aqui nos comentários outras histórias que vocês querem que eu traga aqui e conte para vocês. Esse foi o vídeo de hoje e eu espero vocês até o próximo vídeo. Tchau!